Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está agora ouvindo, mais essa videoaula. Hoje nós estamos começando a nossa lição de número 5, que tem por título Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Quero te convidar rapidamente para fazer uma oração comigo aí onde você está. Senhor nosso Deus, nos abençoe nesse momento em que assentamos para aprender da Tua Palavra. Que o Senhor tenha liberdade no meu coração e no coração dessa irmã e desse irmão que está ouvindo a Tua Palavra. Que o Senhor venha falar conosco. Abra o nosso entendimento, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, antes de a gente entrar na lição de fato, eu quero fazer um convite a você, para você assistir esse vídeo até o final, porque nós reservamos uma pequena surpresa para os irmãos. No final desse vídeo, para quem gosta aí de história e tal, vai gostar. Nós vamos falar um pouquinho sobre um hino famosíssimo ao longo da história, um dos primeiros hinos protestantes da história, composto por Martinho Lutero lá no século XVI, mas apesar de ser um hino muito famoso, está na nossa harpa cristã, quase ninguém assembleano não tem o costume de cantar, um dos estandartes da Reforma Protestante. Então eu peço que você acompanhe até o final. Esse hino tem tudo a ver com a nossa lição de hoje, maravilhosa a história desse hino, tá? E que muita gente não conhece, tá? Agora, se você tentar já pular lá para o fim, Deus está vendo, tá? Não faz isso não. Amém, meus irmãos e irmãs? Então vamos lá. O título da nossa lição, Celebrando a Segurança do Povo de Deus, Hoje nós vamos tratar do Salmo 46, que não foi um salmo escrito por Davi, tá? Vamos frisar bem isso dessa vez. Vamos estudar um salmo feito pelos descendentes de Corá, por levitas. E o texto áureo desse salmo é o Salmo 46, verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verdade aplicada, a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Meus irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. E para mim, Davis, é um livro muito erudito. Por que é um livro erudito? Um livro... porque na Bíblia você encontra informações históricas, você encontra informações culturais. O linguajar da Bíblia é um linguajar maravilhoso. As figuras de linguagem, a forma como foi escrita, as poesias judaicas, enfim. Para mim, a Bíblia é um livro muito culto. Mas, apesar disso, é um livro muito acessível. As grandes mensagens da Bíblia, os grandes segredos espirituais foram apresentados a nós numa linguagem muito simples. O mais simples camponês, o mais simples dos homens consegue entender aquilo, a mensagem que Deus quer dizer, porque foi escrita no linguajar simples. Há 2 semanas atrás, estudamos ao Salmo 23. Olha como que naquela lição Davi ele usou uma ilustração cotidiana dele, de um pastor de ovelhas e suas ovelhas, para mostrar como é o cuidado de Deus para com o homem. E na lição de hoje, o salmista que escreveu o Salmo 46, ele vai usar do mesmo expediente. Ele vai usar de algo do seu cotidiano para escrever como que Deus ele nos protege de maneira maravilhosa, meus irmãos. Vamos lá então? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. À medida que eu for comentar esse texto áudio, eu já vou comentando, o tópico 1, que vai tratar exatamente disso. Vai falar de Deus refúgio, Deus fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meus irmãos, a época que esse salmo foi escrito, lá na antiguidade, não só em Israel, mas entre todas as nações, todos os povos antigos, era muito comum as cidades elas serem fortificadas. As cidades, muitas vezes, elas eram verdadeiras fortalezas. Você vai ver N imagens, e isso veio até a Idade Média, de cidades que tinham muralhas enormes,
muralhas muitas vezes espessas de 2, 3, 4, 5, 6 metros, com várias torres. Ali naquelas torres ficavam olheiros, flecheiros, enfim, cidades com grandes portões. Era muito comum em muitas cidades que ficavam perto de rios a desviar o curso do rio para o rio circundar a cidade, para, em caso de ataque, o exército inimigo, quando fosse atacar essa cidade, ele teria dificuldade porque teria que passar por um rio para depois alcançar as muralhas altas. Enfim, era muito comum, na época que o Salmo 46 foi escrito, você ter cidades fortificadas. E não só isso. Além das cidades, você tinha fortalezas espalhadas por toda a nação, por todo mesmo lá no campo, quando o campo era longe da cidade, era comum ter fortaleza, era comum ter torres fortificadas, porque caso houvesse um ataque inimigo, o camponês corria para essa fortaleza, para essa torre. Então, a questão da fortaleza, das torres fortificadas, das cidades fortificadas, isso era muito comum na época que o Salmo 46 foi escrito, porque era uma época em que não se prezava muito pela diplomacia. Não havia aquela ideia de soberania nacional, de respeitar a outro povo, a outra cidade. À medida que uma cidade se fortalecia, ela se sentia no direito de ir lá agredir a outra para ficar com os espólios da guerra, para saquear, enfim. Então, as cidades elas tinham que se proteger. A questão da fortaleza era algo banal, era algo do cotidiano, né? O uso das fortalezas. E aqui que está a beleza da coisa, meus irmãos. Porque quando o salmista ele escreve esse verso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ele está escrevendo sobre um prisma exatamente de guerra. Quando um exército, como eu já falei, um exército inimigo atacava, e quando já não se conseguia lutar, o que se fazia? Procurava-se uma dessas fortalezas, um desses esconderijos, entrava-se ali, se trancava, e às vezes o exército inimigo ficava dias, às vezes meses, cercando aquela fortaleza para tentar entrar e exterminar aqueles inimigos. Quer ver? Nós temos um exemplo clássico na Bíblia, Jericó. Se não fosse Deus usar de um milagre, ali Josué dificilmente iria conseguir transpor as muralhas de Jericó. Eram muralhas famosas, poderosas, intransponíveis, e ali foi preciso Deus fazer um milagre para Josué conquistar Jericó. Então era assim. Então, a qualquer perigo, as pessoas procuravam esses locais que eram refúgios e fortalezas. Não eram só refúgios, mas eram refúgios fortificados. E olha que lindo, meus irmãos. E aí essas pessoas, quando procuravam esses locais, era muito comum, às vezes, o exército cercar o exército inimigo, e só que não podiam ficar muito tempo ali, porque se elas ficassem presas dentro da fortaleza ali, elas não recebiam alimentos, né? Porque elas tinham que sair para plantar, mas como elas estavam cercadas, e aí era muito comum, então, as pessoas procurarem esse local de proteção para esperar o socorro, né? Qual era o socorro? Que o seu exército viesse até esse local, até essa fortaleza, combater o exército inimigo para libertá-los. Então, quando o salmista fala do socorro bem presente na angústia, ele está citando aquele momento em que o exército aliado, em que o próprio exército do seu próprio povo vem socorrer aqueles que estão seguros dentro da fortaleza. Então, meus irmãos, olha que lindo. Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, tá? Nós estamos seguros em Deus e ele é o nosso socorro nos tempos de mais terríveis angústias. Ou seja, quando a guerra está no seu patamar mais terrível, quando você está na maior dos problemas ali, aí vem Deus te socorrer, né? Por isso que a gente vê, né, socorro bem presente na angústia. Então, meus irmãos, angústia, o que é angústia? Vamos agora trazer para o nosso, aplicar na nossa vida, né? Angústia tem a ver com aflição, tormenta,
inquietude, ansiedade, os problemas da vida, né? Só que lá no Salmo de número 121, no verso 4, diz que o nosso protetor, que o nosso Senhor, olha só o que diz lá: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Por isso, que mesmo que estejamos em meio à mais cruenta angústia, uma coisa é certa: nós precisamos nos refugiar em Deus e esperar, porque Ele vai vir nos socorrer. Assim como o exército vinha socorrer quem estava protegido dentro de uma fortaleza, Deus ele vem ao nosso encontro, ele vem ao nosso socorro. Então, o tanto o texto áureo quanto o tópico 1 vai falar um pouco sobre esse tipo de socorro, de fortaleza, né, fazendo alusão ao nosso Deus. Amém? O tópico 2, meus irmãos, tem por título Completa confiança ao agir de Deus. E vamos para o 2.1. A confiança prevalece em meio ao caos. Para a gente entender um pouquinho o que o comentarista quer dizer, vamos voltar lá, acompanha aí comigo, no Salmo 46. Agora vamos passar para os versos 2 e 3. Meus irmãos, olha que dramático. Mas vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu quero dar uma paradinha aí, porque são sobre esses dois versos que o tópico 2.1 vai comentar um pouquinho, o comentarista vai comentar um pouquinho. A confiança prevalece em meio ao caos. Meus irmãos, o que nós acabamos de ler nesses dois versos do Salmo 46, o salmista ele está pintando um quadro extremamente caótico. Observa só, o que ele está pintando aqui é um quadro, é um cataclisma. É algo que foge do comum. Porque observa só, analisa comigo aí, olha. Quer ver? Vamos lá. Olha, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Meus irmãos, monte significa firmeza. Olha só. Ou seja, ainda que aconteça algo tão catastrófico, tão fora do comum, tão terrível, ao ponto de abalar as estruturas, ao ponto de tirar os montes dos seus lugares, ainda que haja um cataclisma. E aí, quando eu estava estudando, me veio à memória, lembra daquele tsunami recente que houve no Japão? Recente, né? 2005, se eu não me engano, acho que foi 2005. Eu lembro daquele tsunami. A gente lembra daquelas imagens, daquelas ondas gigantescas, né? Aquelas pessoas completamente desesperadas. Eu lembro que teve uma cidade de 1 milhão de pessoas que foi completamente submersa pelas águas do mar. Ou seja, ainda que um grande cataclisma, é o que está dizendo aqui o salmista, né? Olha só o verso 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né? Mas quando inicia lá o verso 2, acompanha aí, inicia assim, ó, pelo que não temeremos. Aí fala, ainda que a terra... Meus irmãos, há momentos na vida, e isso aí é algo, como o pastor Lecenil falava, o dia mal, sobre o dia mal, né, meus irmãos? Há momentos na vida, e aí tanto do não crente quanto na vida do cristão, em que as suas estruturas são postas em xeque. Aqueles momentos terríveis quando alguém perde um ente querido, quando alguém fica doente,
Meus irmãos, há situações na vida do cristão que ele passa e que às vezes ele tem ali, ele passa por uma angústia tão terrível que às vezes logo vem à cabeça dele, mas por quê? Isso é tão forte, isso é tão catastrófico. Há esses dias eu vendo um irmão passar uma dificuldade, logo já veio a cabeça, mas meu Deus, por quê? Quanto problema, quanta angústia esse irmão está vivendo, mas são sobre esses dias em que algo extraordinariamente tão terrível acontece, há uma traição, enfim, algo que abala as estruturas emocionais, psicológicas, né? Mas, diz o salmista, ainda, porque é pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ou seja, ainda que algo tão forte, tão caótico aconteça. O salmista está usando esses recursos naturais, né? essa imagem vamos colocar assim, um tsunami transportando montes, abalando tudo, para mostrar que mesmo em um quadro tão caótico na sua vida, na vida desse salmista, ele, ainda assim, ele vai continuar confiando em Deus. A confiança nele está inabalável, né, meus irmãos? Eu quero citar aqui agora o salmista Davi, né? Lembrando que não é o autor desse Salmo 46, mas lá no Salmo 18, nos versos 4 e 6, acompanha lá. Olha como que o salmista Davi ele chegou a um grau tão terrível de angústia. Olha o que ele diz lá, olha. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Olha, meus irmãos, o que esse grande homem de Deus passou, e há tantos outros relatos bíblicos. Esses dias nós comentamos sobre a Jeremias. Se você abrir o livro de Lamentações de Jeremias, meu Deus, meus irmãos, como que aquele profeta ele foi alquebrado, como que ele foi moído, ele foi triturado, né? A gente lembra, tem tantos casos na Bíblia em que homens de Deus passaram por angústias terríveis, né? Mas mesmo no meio dessas angústias todas, de todo esse cataclisma, né? Eles não perderam a confiança em Deus. E isso é exemplo para nós, para como a gente deve proceder. No tópico 2.2, aqui já vem, o comentarista ele vai nos remeter aos versos de número 4 e 5. Os versos número 4 e 5, meus irmãos, acompanhem comigo, já estou falando do tópico 2.2, que fala da cidade de Deus, são o oposto dos versos 3 e 4. É uma outra estrofe. Porque nos versos 3 e 4, acompanha aí, você tem um relato de uma catástrofe, né? As águas que rujam, enfim. Só que você chega no verso 4, olha só, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha que contraste com algo avassalador do verso 3, do 2 e 3. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Olha que contraste. Você tem então os versos 2 e 3, né, pegando fogo, aquela angústia, aquele desespero. Aí você chega no verso 4, há um rio, dá a ideia de calma. Aqui nesses dois versos, 4 e 5, o salmista ele está remetendo a Jerusalém. Porque em Jerusalém não tem rio, em Jerusalém, né? Mas por que ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo? Esse rio simboliza
a paz da presença de Deus. Porque em Jerusalém a gente sabe que ficava o templo, né? E ficava a arca ali, ou seja, a presença de Deus estava em Jerusalém. Então, apesar de todo o caos, em Jerusalém a paz por causa da presença de Deus. É a cidade de Deus, a cidade santa. Mas para nós que somos da nova aliança, meus irmãos, nós sabemos que essa Jerusalém, para nós, é a Jerusalém celestial, né? É aquela Jerusalém que lá em Apocalipse 21, de 2 a 4, fala que descia do céu, né? Cheia de adornos, enfim, é a cidade prometida para nós, né? Onde há um rio, né? Ou seja, a presença de Deus. Então, nós temos no tópico 2, o salmista, o comentarista comentando, né? Esses versos 4 e 5, né? Que é o contraponto aos versos anteriores, onde fala de paz. Já no 2.3, a gente tem lá a agitação das nações e o cessar das guerras. Meus irmãos, acompanhem comigo, vamos acompanhar a leitura um pouquinho mais no Salmo 46. Olha só, Salmo 46, lá no verso 6 a 11. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Olha, meus irmãos, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós vimos quadros caóticos, nós vimos a contraposição em que a presença de Deus ela traz paz, não é mesmo? Né? Essa cidade onde há um rio, né? Tranquilo, sereno, onde há paz, contrapondo a angústia. Mas agora, nesses versos que nós acabamos de ler, observa que Deus agora está se levantando para julgar. Agora, quem vai aterrorizar os inimigos é Deus. Olha lá, quando diz, quer ver? Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ô meus irmãos, ainda que algum exército, ainda que o inimigo, ele te cerque, ainda que você esteja sitiado, ainda que você passe pelos mais terríveis, pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja sendo assombrado, vai chegar uma hora em que Deus ele vai se levantar. E aí quem vai assombrar os seus inimigos é o próprio Deus. Aguarde. Fique nessa palavra. Aquietai-vos. Fica tranquilo. Né? E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. Então Deus, numa hora, ele se levanta para tratar com todas aquelas situações que estão te angustiando. Uma hora Deus vai tratar com elas. Amém? Chegamos então ao tópico 3. Eu não vou me alongar no 3.1 e no 3.2. Tópico 3, relações importantes e inspirações. 3.1, relação entre os Salmos 46 e 47. E no 3.2, relação entre os Salmos 46 e 48. Nesses dois primeiros tópicos, subtópicos do tópico 3, a gente vai ver ali, né, a celebração desse Deus que, né, conquistou a vitória sobre aquele exército inimigo, aqueles exércitos que atormentavam Israel, aquele Deus que conseguiu implantar o seu reino, enfim. Então, tanto no 3.1 como no 3.2, você vai ter essa celebração de vitória. Vou deixar aí a referência para vocês verem. Olha lá o Salmo 47,
a relação com o Salmo 46, batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, né? Enfim, é uma celebração de vitória. A Israel fora atormentado, angustiado na batalha, mas Deus se levantou, né? Como nós já vimos, Deus ele trouxe o juízo e agora esses tópicos aí ele convida no Salmo 47, 48 a celebração de vitória, né? Mas eu queria chegar naquela surpresa que eu disse lá no início do vídeo, que é o 3.3. Meus irmãos, quando eu estava começando a estudar a lição, quando eu vi o tema da lição, me veio à memória, eu me deparei com esse hino. Mas eu não tinha lido o tópico 3.3 ainda, e quando eu li, para minha surpresa, esse hino, o tópico 3.3 faz referência a esse hino. E aqui está a surpresa, eu logo vou colocar aqui um coral para cantar, lindo. Qual que é a surpresa? Lá quando Lutero ele fez a reforma protestante, e aí os irmãos sabem que a reforma protestante foi o maior cisma da cristandade. Você tinha a Igreja Católica, né, a detentora de poder, uma das instituições mais poderosas do mundo na época. E aí Lutero a desafia, mostra os seus erros e tal, e ele faz esse racha e aí funda um novo segmento a cristão, agora o chamado segmento protestante. E naquele meio ali, logo após ter feito a reforma, alguns anos após, Lutero ele é convocado para explicar, né, as suas ideias teológicas. Né? E nessa explicação que ele iria dar ao imperador, ele poderia até morrer, porque ele havia desafiado um poder muito grande que era a Igreja Católica. Então, no auge daquela crise, inspirado nesse salmo que nós lemos, o Salmo 46, Lutero ele vai compor um dos mais belos hinos da história e um dos primeiros hinos protestantes, que é o hino chamado O Castelo Forte, o hino 581 da nossa harpa cristã, que quase ninguém conhece. Qual que é a beleza desse hino? Meus irmãos, esse hino é um hino composto numa época de angústia, onde Lutero ele estava sob ameaça de morte, ele poderia morrer, assim como tantos outros reformadores morreram queimados e tal. E nessa época ele compõe esse hino chamado Castelo Forte, exatamente fazendo referência, né, a esse refúgio que nós acabamos de estudar, a essa fortaleza, a esse socorro bem presente na angústia. Né? E esse hino Castelo Forte, ele virou um símbolo da reforma protestante. Olha que interessante. Na Alemanha, onde era Lutero residia, onde deu-se início à reforma, todo mundo cantava esse hino. Os inimigos da reforma, né, aqueles que perseguiam os protestantes, eles diziam que por toda a Alemanha cantava-se a nova doutrina, esse hino Castelo Forte, que nós, assembleanos, a gente às vezes não conhece, é um hino famosíssimo. Esse hino ele foi tão importante que ele tornou-se o cântico de guerra, é como se fosse um hino revolucionário. Assim como, por exemplo, a França tem lá o hino da Revolução Francesa, que é o hino oficial da França hoje, né, um hino extremamente revolucionário, você tem o hino de guerra da Reforma Protestante, que é esse hino Castelo Forte, um hino lindíssimo, um dos primeiros hinos da nossa história, que nós temos na mão, mas infelizmente nós não conhecemos. Então, qual é a surpresa? Eu queria apresentar aos irmãos, para fechar a lição de hoje, falando sobre esse refúgio, sobre essa fortaleza, né, que Deus nos protege, mesmo diante dos ataques do inimigo, Deus ele vai nos socorrer, ele nos socorre. Então acompanhe esse vídeo aí e que Deus abençoe os irmãos. Espero que os irmãos tenham aprendido, eu aprendi muito nessa lição e espero os irmãos na nossa próxima aula, no domingo que vem. Senhor nosso Deus, que o Senhor abençoe a semana de cada um daqueles que estão te ouvindo, Pai, que ouviu a Tua palavra nesse momento. Então, meus irmãos, eu me despeço dos irmãos com essa bela canção, um dos mais relevantes, mais importantes hinos da história protestante, um dos primeiros. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Medita aí nesse hino
em nome de Jesus. Que Deus abençoe.